bem descumprida. Agora ali, como ele não descumpriu nenhuma lei, teoricamente, ele foi julgado muito mais pela postura, talvez coisa antiga que nem o Mazzoni falou aí, todo mundo comentou. Dá a impressão que tinha coisa por trás ali, né? Porque não fica muito claro. Lógico que nós estamos falando de um livro que foi escrito por uma segunda pessoa, então óbvio que não vai estar tudo detalhado ali. Mas dá a impressão que tinha mais coisa além daquilo ali. Ô Vila, mas outra coisa que de repente a gente poderia analisar é o seguinte: apesar dos moldes do tribunal ser bem parecido com a gente hoje, só que hoje a gente não, o acusado não interage com o júri, né? Ele tem um advogado lá que conversa com o júri. E ali ele questionava, conversava ali com quem tinha acusado ele. Mas assim, apesar de ser bem parecido com o modelo que a gente tem hoje, assim, vamos tentar levar esse discurso para aquele período. Será que isso na época não era um fator realmente que pudesse levar ele a ser realmente condenado? Porque assim, a gente julgando, hoje a sociedade ficou muito flexível ao longo dos anos, né? A gente tem muita flexibilidade hoje no falar e tudo mais. Aquela época nem tanto, talvez, não sei, tá? Eu fico imaginando assim, será que hoje nós, há 2.500 anos atrás, ouvindo Sócrates falar essas coisas, baseado nos costumes antigos de Atenas, que vem lá de trás, da formação daquela sociedade, e falar esse louco, falando todas essas coisas, ensinando os jovens a pensar, a gente poderia achar que esses jovens de hoje aí, achando que a vida é essa maravilha que é, e falar, pô, isso é tudo mentira, loucura, e achar que isso era crime. Será que isso na época, baseado nas leis atenienses, os costumes deles, não era realmente um crime? É que a gente tá trazendo um julgamento para hoje, né? Hoje o Sócrates é ser considerado louco, na minha opinião. Ô Barney, isso eu tenho certeza que era crime, porque ainda hoje é crime. Você sabia? Hoje, se você atentar contra a ordem, tanto é que tem se você atentar contra a ordem, é que ali não é muito claro. Você imagina 3.000 anos atrás, né? O que ele estava fazendo era atentando contra a ordem. Então, tenho certeza que era crime. Não fala ali, mas ele devia estar indo contra a ordem do lugar ali e imputaram esse crime nele. Certeza. Agora, assim, falando da postura, o que eu acho legal mesmo, o que eu achei legal, foi que ele entra pro julgamento, e aí tem a ver até com a idade e tudo. Ele já entrou meio vendido, sabendo que ia rodar. Acho que aquela coisa ali naquela época, quando você atentava contra a ordem, vamos tomar essa posição, sei lá, você já ia pro julgamento só para oficializar o que eles estavam querendo fazer. Parece que não tem muita saída ali, né? Apesar dele ter ganhado bastante voto ainda. Pra mim, os argumentos dele não foi muito forte, né? Ele poderia ter argumentado melhor, não poderia? Não sei se todos aí imaginaram isso. Ele fala que se tivesse mais tempo, ele conseguiria. Lembra? Pode ser. Mas assim, os argumentos dele foram bem trazidos, e ele até, como a gente falou, é até irônico algumas vezes, né? Que ele até falava assim, ó, vocês estão me acusando de tal coisa aqui, mas olha o que eu tô fazendo. Ou seja, já caiu por terra, não faz sentido isso que vocês estão falando, né? Até a parte que o Vila falou dos deuses também, né, que ele é acusado de não crer em deuses, e até ele rebate. Isso é interessante. Como que eu posso não crer em algo que eu prego, né? Eu prego sobre religião, sobre os deuses e tal, então vocês estão me acusando de coisas, mas... Ele argumenta na própria acusação, controvérsias. Fala que eu sou ateu e estou demonizando. Como que eu posso ser ateu e ser um demônio? É verdade que eu não sei se vocês perceberam, mas ele fala que ele tem uma figura aí, a gente não sabe se perdeu na tradução, mas era um tipo de um demônio que não falava para ele fazer as coisas, mas aquela entidade falava, ó, não faz isso, não fala isso. Era uma entidade que meio que inibia ele de fazer alguma coisa. E ele fala assim, pô, se eu acredito numa entidade que vocês chamam de demônio, e vocês entendem que demônios são filhos de deuses bastardos, são filhos bastardos de deuses? Aí todo mundo fala assim, Meleto fala, não, sim. E como que eu poderia não acreditar nos deuses, acreditando em demônios que eu sei que é filho de deuses? Então não faz muito sentido essa acusação. É interessante, né? Tá fora do almoço, então, né?
Chegamos isso aí hoje, sendo acusado de alguma coisa que nem cometendo e sendo julgado. Ô Vila, isso me leva àquela discussão nossa esses dias atrás aí, que quando tem duas pessoas falando, uma pessoa falando a verdade, uma pessoa falando a verdade e alguém que tem um poder maior fala para aquela pessoa, olha, não é momento de falar isso, mas enquanto isso a outra pessoa que está falando a mentira está falando a mentira e difundindo a mentira para todo mundo. Quer dizer, naquele momento, falar a mentira é mais importante do que falar a verdade. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto devemos ficar quietos quando sabemos da verdade? Não sei esse limite. É difícil. Difícil, não é fácil. Gente, assim, se a gente for olhar na íntegra, não tem que ter limite. Quando é a verdade, tem que ser dita. Na minha opinião. Mas quem é que tem essa coragem o tempo inteiro? Você pode até dizer, Barna, depende do momento. Você está numa reunião, você não fala. Acabou a reunião, você liga pro seu amigo e fala. Então... Não, é verdade. Esse é o banana, esse é o homem banana. Que de vez em quando eu sou. De vez em quando eu sou o banana. Não, quem não é? Então, é isso que eu tô falando, gente. É machão. Quando a gente tá dentro de uma organização, é porque eu acho que tem que separar, né? Quando a gente tá falando tipo, num bate-papo que nem a gente tá agora, aí não dá pra gente sair fora do que a gente crê. Agora, quando a gente tá dentro de uma organização, e aí tem certos moldes que a gente acaba tendo que cumprir. Então, eu concordo com o que o Roger falou. Dependendo onde você estiver. Agora, se você tiver uma abertura, você tem que falar a verdade. Mas dentro da organização, eu acho que é complicado. Eu acho, Barna, que você agiu certinho. Não, fiquei quieto. Mas o Vila estava perto de mim quando isso aconteceu. Cara, eu estava indignado comigo mesmo, não estava, Vila? Eu fui tomar café, voltei e falei assim, não é possível que eu não tive coragem. Não é possível que eu não tive coragem. E aí eu vou ligar para a pessoa e falar, mas aí depois eu fui convencido que realmente às vezes eu sou um banana. Nós, né? Eu sou um banana o tempo todo com a minha esposa em casa, então eu falei assim, uma vez mais, uma vez menos, não vai fazer diferença. Convenção, outra coisa. Isso é uma convenção social. É outro assunto que a gente pode falar. É outro assunto. Ô, galera, deixa eu só falar uma coisa. Daqui 5 minutos eu vou precisar encerrar. Também. Vamos. Não, mas eu acho que chegamos mais ou menos ao final, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não é para encerrar, não. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Mas uma pergunta assim. O que a gente pode levar? Assim, é claro que é uma leitura inicial, tem muita outra coisa para fazer, mas o que a gente pode levar do que nós vimos com a apologia de Sócrates, né? A apologia é uma defesa realmente, mas assim, o que a gente pode levar desse livro como aprendizado para os dias seguintes de nossas vidas aí? Vocês conseguiram alguma coisa aí de ensinamento com esse livro? Sim, essa é uma boa pergunta, Barna. E até vai de um ponto que eu tinha notado aqui também. Tem duas frases de Sócrates que são bem famosas e conhecidas. A primeira dela é só sei que nada sei. Essa frase aí, ela não tem nada de ignorância, pelo contrário, né? É aquilo que a gente falou no começo de humildade e de buscar conhecimento, né? Só sei que nada sei que eu não sei por completo. Só sei que eu nada sei que o outro também não saiba. Só sei que eu nada sei que eu não possa aprender mais. Então é uma busca constante por conhecimento. Então, quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente percebe que a gente está longe de atingir o pleno conhecimento, né? Porque isso é impossível. Então esse é um ponto legal. E a segunda frase bem conhecida de Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Para quê? Você se conhecendo o seu interior, você saber se posicionar, você saber se colocar e buscar esse conhecimento. Então são duas frases aí do grande filósofo Sócrates aí, totalmente de acordo com essa passagem dele aí, para a gente poder levar adiante. Perfeito, bem colocado. Pôs uma palminha. Quem pôs palminha aí? Mas então vamos lá. Que mais, gente? Que mais? Como faz pra pôr palminha? Ô Gui, eu achei que foi bem colocado.
Eu achei que foi bem colocado. Respondeu por todo mundo, Gui. Respondeu por todo mundo. É pra fechar com chave de ouro, hein? Eu achei que foi excelente a colocação. Você foi convidado, Gui. Até tirou as nossas palavras, porque eu acho que você falou tudo que cada um de nós íamos comentar aqui. Mas assim, realmente, gente, o que ficou bem claro com esse livro para mim é que realmente eu não sei nada e que eu tenho que buscar muito conhecimento mesmo e ter humildade para saber que tem discussões que eu tenho que ficar quieto. Que por não saber do assunto, eu tenho que ficar quieto do que expor uma opinião que eu possa induzir alguém a fazer alguma coisa ou por tentar seguir alguém que não sabe daquilo que está falando. Então, eu aprendi com isso eu quero ficar quieto quando eu não souber do assunto. Isso aí. E eu acho que isso é uma coisa que vem com o tempo. Idade, digo, né? Experiência. Lógico que pessoas amadurecem mais cedo, outras não. E é o gostoso da vida, né, cara? Se você acha que... Você acha que chegar nos 30 é o ápice, você tá enganado. Não, Tem muito chão aí, você vai aprender muita coisa, muito legal. Que mais, gente? Terminamos, eu acho que é isso. Não, eu do livro aí eu faço as palavras aí que vocês falaram e eu queria também colocar um ponto com relação ao grupo aí, cara. Fiquei muito feliz. Eu acho que é legal, porque às vezes a gente tá também... eu e o Barney, a gente já sabe que a gente gostava desse assunto já. Mas é legal ver que mais gente tem interesse, tem essa ideia de fazer aquele questionamento mesmo, né? A gente tá tão próximo aí no dia a dia. Pô, só de estar aí com vocês aí, legal, a gente vai crescendo, vai trazendo essa ideia mesmo de questionar, de aprender. Pô, top demais, demais mesmo. Muito bacana, cara. Pra falar, superou a expectativa, viu, cara? Superou a expectativa, viu? Superou as minhas, assim, ó, mas muito. Mas muito. Mas é uma coisa que eu aprendi muito na vida, assim, ó. Quando você for para algum lugar, ou for convidado para alguma festa, ou para algum evento, ou qualquer coisa, vai com a expectativa baixa. Exatamente. Quando supera, você sai muito motivado. Vou visitar um lugar, fala, lá não deve ser tão bom, vai com a expectativa baixa. Porque se você for com a expectativa alta e o lugar for ruim, você vai ficar, cara, lá para baixo. Você vai ficar desanimado, tua viagem não vai ser legal, tudo vai ser ruim. Ô, então gente, é legal. É legal, mas legal demais. Essa reunião foi super válida, foi super legal. É legal trocar ideias. E tenho certeza, ó, eu li o livro, né? Daqui 2, 3 anos, pode ser que eu já possa não lembrar mais nada desse livro. Mas depois do que a gente fez hoje, daqui 20, 30 anos eu vou lembrar disso.